A NVIDIA surpreendeu o mundo da inteligência artificial nesta semana. Aliás, um novo chip super avançado, considerado o mais poderoso já lançado pela empresa. A nova era para a robótica ainda mais inteligente está a caminho. Vamos ver agora detalhes. Uma plataforma avançada de hardware e software destinada a revolucionar a construção de robôs humanoides foi apresentada pela NVIDIA. Este sistema, integrando inteligência artificial generativa, permitirá que os robôs aprendam e realizem ações se baseando numa ampla gama de dados, incluindo linguagem, vídeos e experiências passadas. O coração dessa inovação é o projeto GR00T, que vai adicionar componentes de inteligência artificial generativa à já robusta plataforma de robótica existente da empresa. Com o computador Jetson Thor, baseado num chip de última geração, os robôs terão capacidade computacional para executar tarefas complexas e interagir dinamicamente com humanos e outras máquinas. A plataforma de software, conhecida como Isaac, será enriquecida com as novas funcionalidades inteligentes do GR00T, possibilitando que os robôs se adaptem a qualquer ambiente. As ferramentas de aprendizagem por reforço incluídas vão aperfeiçoar a tomada de decisões dos robôs ao longo do tempo. Além disso, a NVIDIA planeja lançar modelos pré-treinados e softwares aprimorados, focando em melhorar as funções de braços robóticos e as capacidades de detecção por multicâmeras. Embora detalhes adicionais sobre a plataforma e o lançamento oficial no mercado ainda não tenham sido divulgados, a NVIDIA também apresentou o Blackwell B200 GPU, descrito como o chip mais poderoso para inteligência artificial já criado pela empresa, marcando um passo significativo. Após a NVIDIA revelar esse novo processador durante a conferência anual de desenvolvedores, as ações da Big Tech subiram quase 2%, algo que tem sido uma rotina para a empresa. Com os avanços recentes do segmento de inteligência artificial, a NVIDIA teve um crescimento fenomenal. Para se ter uma ideia, no quarto trimestre de 2023, a receita da Big Tech aumentou em nada menos que 265% em comparação com o ano anterior, tendo um lucro que saltou incríveis 769% no mesmo período. No começo deste mês de março, o valor de mercado das ações da NVIDIA fechou acima dos 2 trilhões de dólares pela primeira vez. E falando em robôs, na Inglaterra, 1.300 idosos vão receber cães-robô de um projeto governamental de 1 milhão de libras que visa combater a solidão, o estresse e também a ansiedade na população mais velha. Os animais se assemelham a bichos de pelúcia e estão equipados com motores que os permitem mover a cabeça e também abanar o rabo. A iniciativa também busca ajudar idosos na comunicação, após casos de acidente vascular cerebral, demência e dificuldades de aprendizagem. Parte do financiamento do projeto será destinado ao desenvolvimento de scanners faciais de IA, que podem identificar quando o usuário estiver com dor, por exemplo. Hora da coluna, Olhar do Amanhã. E já estamos aqui ao vivo com o Dr. Álvaro Machado Dias. Vamos falar com o Dr. Álvaro aqui um pouquinho sobre essa realidade. Vamos lá. Olá, Dr. Álvaro Machado, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Muito boa noite, Marisa. Que legal estar aqui com você hoje. Foi bom semana passada também com o Bruno, mas eu gosto de te ver. Que coisa boa. Muito bom. Olha que o Bruno vai ficar com ciúme com esse comentário, hein, Álvaro? Muito obrigada, querida. É um prazer tê-la aqui com a gente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa realidade, não, doutor Álvaro, sobre a presença de robôs. Como você vê o emprego da tecnologia para fazer esse trabalho de zelar, digamos assim,
pela saúde e bem-estar dos idosos. Em tese, seria sim um trabalho para humanos, não é? Como você enxerga essa posição dos robôs nesse momento? Olha, faz bastante tempo que eu falo que uma das principais aplicações dos algoritmos generativos, que são esses do tipo ChatGPT, e também, em especial, dos avatares, sejam eles físicos ou sejam eles meramente digitais, é no acompanhamento de idosos. Isso tende a acontecer por duas razões. A principal delas, a mais sistêmica, é que há um envelhecimento da população no mundo todo e, de fato, a gente a gente converge a uma situação em que não há pessoas nas economias mais avançadas disponíveis para preencher esses cargos. Então, no caso da Inglaterra, onde esse estudo foi feito, está sendo conduzido, essa foi uma questão norteadora. Simplesmente as vagas estavam abertas, tá, nessa casa de repouso, e ninguém ia lá preencher. Então, esse é um problema muito comum nas economias avançadas e que tende a se espalhar pelo mundo, assim, tende a chegar ao Brasil e assim por diante. A segunda questão é uma questão que ainda está ganhando forma, mas ela vai ser cada vez mais forte. Conforme a taxa de natalidade baixa, o que acontece é que os elos nas famílias se tornam menos numerosos. Muitas dessas pessoas não têm filhos, não têm netos, não têm gente nas gerações mais jovens para estabelecer um relacionamento afetivo de natureza íntima. Por que eu estou falando isso? Bom, primeiro porque essa é a situação, mas depois pelo seguinte: quando a gente olha do ponto de vista meramente da necessidade de ter alguma coisa lá porque não tem ninguém para fazer esse trabalho, eu acho que é fácil perceber que o uso de ferramentas que são sempre menos calorosas, menos interessantes do ponto de vista afetivo para o idoso, não é tão interessante assim para ele ou para ela. Melhor mesmo seria estar ali com um cuidador, uma cuidadora, que tivesse o dia todo animando aquela pessoa e assim por diante. Agora, quando a gente olha para a realidade demográfica mais ampla e vê que, de fato, a maior parte das pessoas tem menos de 2 filhos hoje em dia, ou seja, as populações estão encolhendo e a chance de simplesmente não ter ninguém nessa cadeia afetiva da família para estar em contato com este idoso ou esta idosa é real, aí essas ferramentas substitutivas se tornam muito importantes, porque, afinal de contas, não é só uma questão de cuidados práticos. Aliás, esses robozinhos, sejam eles esses brinquedos, né, esses pets, ou sejam os robôs do futuro, eles não têm só essa função da prática, eles têm como função principal servir para a canalização afetiva. E aí, quando essa pessoa realmente não tem ninguém, pode ser realmente uma válvula de escape muito importante. Pois é, porque nesse comentário que você fez, por mais simpático que seja o robô, para o idoso pode ser prático para algumas ações, né? Assim, de lembrar remédio, levar o remédio, ajudar com uma coisa ou outra. Mas como companhia, como calor humano, será que o idoso já absorve, mesmo que seja, por mais simpático que seja esse robô, absorve um pouquinho desse carinho humano que não existe ali? Como que você entende isso? Eu entendo que não existe uma separação entre o idoso e a gente. A gente sente isso? Não. O ser humano não sente isso. Eu acho que quando pensa numa pessoa que está por exemplo, encarcerada, a pessoa está presa, penitenciária, qualquer coisa que trouxer uma fagulha de luz vai ter muito impacto. Mas isso significa que há impacto universal dessa fagulha de luz? Não. No mundo mais amplo, a gente precisa muito mais do que uma fagulha, porque as luzes estão acesas e o sol brilha e assim por diante. Da mesma maneira, eu acho que a gente tem que encarar essas tecnologias do ponto de vista do potencial de trazer preenchimento do vazio afetivo no sentido amplo, para as pessoas que não estão numa situação realmente de pauperização emocional, elas estão numa situação de plenitude, de homeostase afetiva. E aí eu acho que a gente está longe disso, não simplesmente do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico,
mas está longe de usar isso de uma maneira legal. Então, por exemplo, eu ando pensando que atividades lúdicas apoiadas por robôs humanoides, robôs cachorrinhos, etc. e tal, tendem a funcionar muito melhor, até se elas, enfim, estão contextualizadas pela participação de um humano, do que simplesmente deixar o idoso com aquela tecnologia, a pessoa na casa de repouso, se vira aí com esse negócio que isso aqui é a sua fonte de cartaz, para se falar como os psicanalistas, de poder ter um contato afetivo com o mundo, entende? Então, é mais ou menos assim que eu vejo, tanto para a nossa geração, quanto para as próximas, e aí eu acho que, enfim, a gente tem que se preocupar mais com os idosos. Essa é a verdade. Com certeza, mesmo porque todos chegaremos lá, né? Agora, inclusive, Álvaro... Se tivermos sorte, pensa nisso, se tivermos sorte. Boa observação, se tivermos sorte, chegaremos lá. Agora, doutor Álvaro, já há inclusive estudos, não é, sobre o metaverso também auxiliando os idosos nesse sentido, quer seja da companhia, quer seja até de sintomas, de amenizar sintomas da neurodegeneração. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também, da realidade virtual com esse papel. Em geral, quando a gente está falando de algo que tem fisicalidade, materialidade, como, por exemplo, um robô, um pet, enfim, autônomo e etc. a gente está falando de algo que tem uma presença mais marcante. Então, em geral, a gente tende a assumir que tem mais potencial de impacto existencial. Mas, neste caso, é o contrário. O metaverso, ele é uma proposta muito atraente para os idosos, porque o metaverso permite efetivamente um contato entre seres humanos de verdade. Eu tenho esse sujeito que está aqui, eu tenho esse outro que está ali, esse outro que está acolá, e essas pessoas que eventualmente estão acamadas, têm dificuldade de locomoção, isso, aquilo, aquilo outro, mas ainda assim gostam de curtir, querem bater um papo, querem experimentar o que é estar numa experiência diferente e num show e assim por diante, podem se encontrar no metaverso. Então, também eu tenho como essa tese de que o metaverso ele vai ter grande apelo entre os idosos, mais do que entre gamers e idosos, há muito tempo. E acho que isso daí tende a se realizar. Então, eu vejo como muito positiva a possibilidade de você poder fazer encontros virtuais humanos, porque, de fato, a questão do deslocamento, seja por problemas físicos, ou seja, meramente pelas distâncias e toda a questão econômica envolvida, é preemente. Então, acho muito bom, sim, que os idosos tenham essa prática, que, no fundo, estende uma coisa que já é feita, porque o que as pessoas ficam fazendo em casa é se falando no WhatsApp, ligando, daquelas telefonemas de 1 hora e assim por diante. Então, isso estende e dá mais presença, mais prazer e satisfação, plenitude para esse processo que já está estabelecido e que envolve a troca humana. Aí, de uma forma ou outra, é a tecnologia auxiliando ali na companhia daqueles que não têm ali um humano do lado. São alternativas que facilitam a vida. Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que esse é o caminho. E eu acho que é importante a gente ter as nossas criticazinhas, porque, veja, é através delas que a gente pode chegar a casos de usos melhores. Sim. O negócio não é jogar fora o que está acontecendo. Muito pelo contrário, nós somos entusiastas, mas como verdadeiros entusiastas, aqueles que realmente acreditam na coisa, tal como um pai, uma mãe acredita no seu filho, a gente sente que é obrigatório fazer a crítica dos usos menos interessantes e o elogio dos melhores usos. Isso aí, é o Olhar do Amanhã com o Dr. Álvaro Machado Dias. Muitíssimo obrigada pela participação, muito bom tê-lo aqui. Nos encontramos na próxima semana, Dr. Álvaro. Eu que agradeço e também agradeço a todo mundo que nos acompanhou e que vai acompanhar depois. Toda quarta-feira estarei aqui. Até lá. Obrigada, querido. Boa noite. Boa noite. É isso aí, pessoal. Mais uma coluna Olhar do Amanhã, interessantíssimo. Uma boa reflexão aí para vocês com o Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista futurista e colunista do Olhar Digital News. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem tem mais.